Boa noite, galerinha. Voltamos aí do nosso rápido intervalo, beleza? Para continuar falando sobre essa parte de circuitos. A gente termina geradores, tem 4 questões para a gente dar uma revisada, e a gente vai falar algumas dicas também sobre consumo energético, essa parte de circuito todo que a gente pode estar aplicando no nosso dia a dia, beleza? Na nossa primeira aula, a gente relembrou algumas coisas, como corrente elétrica, a equação da corrente elétrica, tá bom? Resistores, a associação de resistores, e algumas questõezinhas que a gente pode trabalhar dentro dela. A gente começou a falar sobre geradores elétricos, mas a gente não deu todas as informações. A gente vai continuar revisando essa parte de geradores, para a gente poder adentrar, né, nas questões sobre geradores, que é a parte final da revisão dessa parte de circuitos elétricos. Existem mais 2 processos dentro de circuitos elétricos, só que a gente não comentou ainda, vai ser assunto das próximas aulas, que são os capacitores, tá bom? E os transformadores, que são aparelhos elétricos que têm umas outras funções. Bacana? Mas não tem nada a ver com a nossa aula de hoje por enquanto. Eles não entraram nos circuitos ainda, mas logo logo eles vão estar presentes nos nossos circuitozinhos elétricos, beleza? Então vamos adiante aqui. Como a gente falou na aula passada, os geradores eles têm uma FEM, que é uma força eletromotriz, ou seja, uma força que faz com que o sistema todo seja funcional. O sistema todo vai começar a funcionar graças a essa força eletromotriz produzida por um gerador, ok? É ela que acende o sistema, ela que produz a corrente elétrica que vai passar pelo sistema. Não se esqueçam que o gerador é todo aparelho elétrico que transforma qualquer outro tipo de energia, mecânica, térmica, solar, em energia elétrica. Então, toda essa parte tem que passar pelo gerador para o circuito começar a funcionar, tá bom? O fenômeno utilizado por alguns geradores acima para transformar a energia elétrica mecânica em elétrica é chamado de indução eletromagnética. E a gente já falou sobre indução eletromagnética naquela parte de magnetismo, onde eu tenho a alternância do ímã, né? O ímã ele faz essa alternância em relação a uma determinada parte de corrente elétrica e ainda você está induzindo. O que é induzir alguém? Induzir é você conquistar, fazer com que aquela pessoa faça o que você quer, sem precisar de um contato físico. Então você está fazendo uma indução eletromagnética. Você está induzindo ele a ter uma corrente elétrica sem necessariamente ter contato físico. Então, não preciso de uma tomada ou de um plug nele. Eu preciso apenas de um ímã se aproximando ou se afastando daquele material condutor. Esse processo consiste em mudar o fluxo de campo magnético, então mudando o fluxo do campo magnético, sobre uma espira condutora, promovendo assim o surgimento de uma corrente elétrica alternada. Bacana? Geradores, gente, nas 99% das vezes, eles possuem corrente elétrica alternada. Porque essa corrente elétrica alternada, ela faz com que vários aparelhos do sistema funcionem, não só como corrente contínua. Corrente contínua já é uma coisa mais focada, mais direcionada a um único ponto. As placas fotovoltaicas, por exemplo, por sua vez, são capazes de transformar a energia presente em ondas eletromagnéticas, que são as ondas provenientes do Sol, em energia elétrica, por meio de um efeito chamado de efeito fotoelétrico. E aí a gente sabe que existe um cara na história da humanidade chamado Albert Einstein, né? E ele foi um cara divisor de águas, tá bom? Um grande cientista que fez uma infinidade de coisas úteis para a parte da física. Só que o prêmio Nobel do Einstein vem graças ao efeito fotoelétrico. Então, esse efeito faz com que você tenha produção de energia renovável. Você está usando energia solar para produzir energia elétrica, através de uma placa, tá bom? Então, esse efeito é muito útil nos dias de hoje, justamente quando a gente fala sobre preservação de meio ambiente, sobre descarte de lixo. Então, tudo isso, esse efeito ajuda muito a amenizar, tá bom? Lembrando assim, se você tiver uma vela acesa ou uma lâmpada acesa em frente a uma placa solar, ela não vai gerar energia elétrica, justamente porque eu não estou produzindo ondas eletromagnéticas. Eu estou apenas produzindo ou calor ou então luz. Mas essas ondas carregadas de energia, como as que vêm do Sol, só vêm dele. Então as placas funcionam com a energia solar, bacana?
não com energia luminosa ou energia térmica. Tá, a FEM, força eletromotriz. FEM, F-E-M, carinhosamente chamada de Ezinho. Nosso valor de E seria o símbolo da minha força, ok? Corresponde a todo potencial elétrico, ou seja, a toda produção elétrica que pode ser produzido por um gerador. Bom, então estou falando de produção de energia através de um gerador. Ao ser ligado em um circuito, parte da energia gerada é dissipada em forma de calor em decorrência da formação de uma corrente elétrica em seu interior. Então, estou gerando uma corrente elétrica no interior do sistema e isso faz com que o sistema seja agitado e dissipe energia em forma de calor. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule. A gente já comentou lá em resistores. O efeito Joule é o que transforma energia elétrica em energia térmica. Ocorre por quê? Porque os geradores apresentam uma certa resistência interna. Logo, não existe o quê? Gerador perfeito. Você não tem essa predisposição a ter um gerador perfeito. Você sempre tem esses geradores sendo geradores reais. Quando você tem um gerador perfeito, você chama esse gerador de gerador ideal, coisa que a gente não possui na vida bacana. Sempre vai ter dissipação de energia, sempre vai ter uma perda aí dentro desse sistema. A força eletromotriz também pode ser compreendida como a quantidade de energia potencial elétrica que os geradores fornecem a cada unidade de carga elétrica. Então, você produz uma certa quantidade de energia potencial elétrica, bacana, que os geradores fornecem a cada unidade de energia. Então, a minha força eletromotriz é igual à energia potencial sobre a quantidade de carga. Bacana? E isso faz com que eu tenha, como por exemplo, K vezes Q sobre Qzinho, seria a minha energia gerada ali. Então, essa energia gerada no sistema vai funcionar por cada meio, né, que a força eletromotriz vai precisar. Então, ele vai especificar na questão a energia necessária para a produção. Mas o gerador ele tem uma equação própria. Podemos calcular a força eletromotriz produzida por gerador por meio de uma seguinte equação. E essa equação aqui ela é maravilhosa, beleza? Essa aqui é a chamada equação do gerador. A equação do gerador, ela possui ali esse fator físico muito interessante, que é o fato do próprio gerador gastar energia com ele mesmo. Não existe gerador ideal, justamente porque o gerador ele sempre vai ter uma produção energética interna. Então, ele vai produzir energia e ele mesmo vai consumir energia, salvo em situações de curto-circuito. Já já eu explico um pouquinho o que é o curto-circuito. Bom, esse tipo de equação fala o seguinte, que 100% da energia gerada por um gerador é a minha força eletromotriz. X% dela é consumida e Y% dela é transformada pela resistência interna. De modo que X mais Y, né? X% mais Y% daria 100% desse meu sistema. Então, você teria esse fator importantíssimo dentro do sistema para que você possa ter essa energia gerada por um gerador. Bacana? Matheus, e o que é o curto-circuito? Ó, não sei se eu deixei uma parte aqui. Não, vou explicar aqui dentro mesmo. Vou tirar um pedaço aqui do nosso slide para poder explicar rapidinho o que é o curto-circuito. O curto-circuito, gente, é quando você tem uma corrente máxima produzida por um gerador. Ok? O que vai acontecer dentro de um curto-circuito? O curto-circuito vai ser quando a minha DDP se iguala a zero. Quando a minha DDP se iguala a zero, eu tenho o seguinte fato dentro da equação do gerador. A força eletromotriz seria igual a DDP, que vale zero, mais resistência vezes a ICC, que é justamente a corrente de curto-circuito. Então, a minha corrente de curto-circuito nada mais é do que a força gerada dividido pela resistência interna.
E por que ele é tão perigoso? Bom, o curto-circuito, gente, acontece quando você tem um problema na produção energética daquele aparelho. Aquele aparelho não suporta uma corrente muito alta. É como se você tentasse pegar um recipiente de 1 litro aí e despejasse dentro dele 5 litros de água. Aquela quantidade de fluido não vai ser suportada pelo recipiente e o recipiente vai quebrar. É a mesma ideia da corrente de curto-circuito. A corrente que é feita para funcionar no seu aparelho, vamos supor, é 10 amperes. E aí você tem um curto-circuito e a corrente vai para 20 amperes, por exemplo. É o dobro. O nosso aparelho eletrônico ele não vai suportar. Então, a minha corrente de curto-circuito ele acaba queimando o aparelho. Quando ele queima esse aparelho, ele faz com que você tenha essa situação de curto aí dentro do sistema. Bacana? Então, o curto-circuito nada mais é do que um excesso de corrente elétrica passando por um sistema. Beleza? E aí a gente tem a representação de um gerador no circuito. Lembra lá sobre a representação do resistor, né? Seria o quadradinho, ou então aquele dentado dentro do sistema. Então, quando eu falo sobre o gerador no circuito, eu estou falando de uma formação que é tradicional para ele, ou seja, uma imagem que é reconhecida. Os geradores costumam ser representados em circuitos como o esquema a seguir. Toda vez que você vê esse esquema completo, é um gerador. Mateus, o gerador não é só aqueles tracinhos ali, não? Não. O gerador ele também tem a resistência interna dele. Então, aquela parte do resistor com a corrente, eles são componentes do gerador. A barra menor é uma barra negativa, a barra maior é uma barra positiva. E o gerador vai produzir uma corrente que vai sair da menos para mais. E vai fazer com que essa RI, que seria a resistência interna, vezes a corrente, funcione. Bacana? Então, você teria RI dentro do sistema. Nos geradores, a corrente elétrica, no sentido convencional, sempre deve fluir da placa de menor potencial elétrico, representado pela barra menos, e pela barra grande, representada pela barra mais, respectivamente. Então, sempre no gerador, é do menos para o mais, bacana? Do menos para o mais. Essa representação indica que a corrente elétrica ganha energia ao passar pelo gerador. A resistência RI mostra que o circuito tem uma resistência interna do gerador, tá bom? RI é um produto de resistência vezes a corrente, tá bom? Não é RI tudo junto, não. É R vezes I, bom? E a gente tem o gráfico característico dos geradores. Os geradores são mais legais que eles possuem esse gráficozinho para a gente poder analisar. O gráfico característico dos geradores é uma reta descendente. Então, toda vez que eu falo de gerador, eu estou falando de uma reta descendente. Bom, toda vez que eu falo de gerador, eu estou falando de uma reta descendente. No primeiro quadrante de um plano cartesiano. Representa a queda da tensão dentro do gerador e pode ser entendido da seguinte maneira. Olha, aqui é o zero. Aqui eu tenho DDP e aqui eu tenho corrente. Quando a DDP vale zero, eu tenho uma corrente de curto-circuito, que eu expliquei lá atrás. E quando a FEM é total, a minha corrente é zero. Então, eu tenho duas classificações. Eu tenho o famoso curto-circuito, que eu já expliquei lá atrás, mas eu vou botar aqui de novo. E eu tenho chamado o circuito aberto. O circuito aberto, gente, ele vai ter uma situação diferente. Quando o circuito está aberto, eu não tenho corrente elétrica. Então, eu tenho que a minha força eletromotriz, lá da equação do gerador, é igual a DDP mais R vezes zero. Qualquer coisa vezes zero é próprio zero. Então, no circuito aberto, a minha voltagem é completamente igual à minha força eletromotriz. E no curto-circuito é o contrário. Eu continuo tendo força eletromotriz, porém a minha DDP agora que é zero. Aí eu produzo uma ICC, uma corrente de curto-circuito. Então, a minha corrente de curto-circuito seria igual a força eletromotriz sobre o valor da resistência. Então, você teria essas duas situações, tá bom?
Uma quando o circuito é chamado de circuito aberto e outra quando eu tenho uma situação de curto-circuito. Beleza? Se a corrente formada pelo gerador for nula, eu tenho que o I é igual a zero, então nenhuma energia será dissipada. Logo, toda a tensão produzida será da própria força eletromotriz, que é o que eu falei para vocês do circuito aberto. Ó, DDP é igual a força eletromotriz. Se o gerador for ligado em curto-circuito, conectado diretamente aos terminais positivos e negativos por um fio sem resistência, será produzida a máxima corrente possível. Se esse gerador estiver ligado a um circuito, e produzir tal corrente, sua resistência interna consumirá toda a energia produzida. Dessa forma, o potencial seria zero, tá bom? O potencial estabelecido seria zero. Aí eu tenho um chamado curto-circuito. Eu não tenho DDP utilizável naquele sistema. Então a corrente está no máximo. Ela sai levando tudo, inclusive a resistência interna. É o que causa, por exemplo, a queima do seu aparelho, tá bom? Você tem essa situação dentro do sistema. Por meio da primeira lei de Ohm, podemos utilizar a informação obtida na curva característica dos geradores para calcular a resistência interna. Observe que DDP, resistência aqui, é igual a U sobre I. Quando eu tenho lá a força eletromotriz, isso aqui é zero, mais resistência interna vezes a ICC, corrente. Então, o valor da minha corrente de curto seria igual a voltagem sobre a minha resistência interna. Dentro desse sistema, eu consigo ter isso graças à primeira lei de Ohm. Isso que a gente já explicou, já bateu nessa tecla aí, não tem mais necessidade da gente perder tanto tempo falando disso. Bom, então, vamos testar nossas questõezinhas, para ver se a gente entendeu o que está acontecendo. Determinado gerador possui uma FEM, força eletromotriz de 2 volts. E resistência interna igual a 5 ohms. Resistência interna. Está associado em série com uma pequena lâmpada de resistência 2 ohms. Determine a tensão elétrica existente nos terminais do gerador. Então, o que ele quer? Ele quer saber, vamos dividir em duas partes essa questão. Ele quer saber, te deu força eletromotriz, ele quer saber o valor de U mais R vezes I. Resistência interna vezes o valor da corrente. Só que eu tenho que descobrir qual é a corrente gerada por esse gerador que faz com que aquela lâmpada funcione. Então, como é que eu vou funcionar? Como é que eu vou fazer isso aí? Ó, DDP, a minha DDP, pela primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Seria aquele valor da DDP gerado ao sistema quando você faz uma questão como essa. Tá, Sabendo disso, eu vou pedir aí 2 minutinhos para que vocês possam tentar a questão.
Olha, gente, ele quer saber o valor da tensão elétrica que existe entre esses terminais. Ou seja, ele quer saber o valor dessa DDP existente dentro do sistema. Só que essa minha DDP, né, que está sendo gerada dentro do sistema, eu vou achar graças ao valor da corrente elétrica que eu tenho ali. Então, a minha DDP gerada dentro do sistema seria igual força eletromotriz, está aqui participando da equação, e está fazendo com que funcionem duas resistências, uma de 0,5 e uma de 2 ohms. Então, seria R mais R vezes o valor da corrente. Para que aquela corrente seja associada em série com a pequena lâmpada, então essa DDP aqui eu jogo para lá, justamente para poder achar ela depois que eu fizer a conta. Então, a minha força eletromotriz, 2 volts, vai ser igual à soma das resistências. Resistência de 2 mais uma resistência de 0,5. Isso aqui vezes o valor da corrente. Então, a minha corrente seria igual a 2 dividido por 2,5. Isso aqui daria uma total corrente de 0,8 amperes. Bacana? Achei o valor da corrente em ampere. Só que ele quer saber a DDP existente, a tensão elétrica existente nos terminais do gerador. Então, pega essa corrente e aplico nessa outra situação, onde eu tenho que a DDP vai ser igual. Quanto é a resistência que ele quer acender? 2. Então, seria 2 vezes 0,8. 2 vezes 0,8 daria aí 1,6 volts. Bacana? Então, nosso gabarito seria letra C. Então, repetindo a questão, para quem está copiando, claro, deixar um tempinho na tela. Para você que ficou com alguma dúvida, o que eu posso fazer para fazer essa questão? Um determinado gerador tem uma força eletromotriz de 20 volts. Então, já separa que isso aqui é uma força eletromotriz. Então, a resistência interna, então, é Rzinho, tá bom? E está associada em série com a pequena lâmpada de resistência de Rzão. Determine a tensão elétrica existente entre os terminais do gerador. A minha tensão, né, é igual a R vezes I. Então, seria essa equação do segundo lado. Só que para achar ela, eu preciso achar a corrente elétrica. Então, seria a soma, né, das resistências. Rzão mais Rzinho, que seriam 2 mais 0,5. Logo, daria 2 sobre 2,5, que daria 0,8 amperes. Então, a minha DDP seria igual a resistência vezes 0,8. Então, daria 1,6 volts. Nosso gabarito seria a letra C. Bom, próxima questão fala o seguinte. Qual será a resistência interna de um gerador que possui uma fé igual a 50 volts e rendimento de 60% quando percorrido por uma corrente elétrica de 2,5 amperes? Tá, ele quer saber a resistência. A FEM está aqui, é igual a DDP, mais R, que é a resistência interna, vezes I, que é o valor da corrente. Só que ele falou que o rendimento do cara é 60% quando percorrido por essa corrente. Então, a força, a DDP dessa situação, né, é igual a 60% da força eletromotriz. Só que 60% é a mesma coisa que 60 dividido por 100. Isso aqui vezes o valor da minha FEM. Então, como é que ficaria a minha equação? Força eletromotriz é igual a 60% da própria força eletromotriz mais resistência que ele quer saber, vezes o valor da corrente que ele deu na questão. E aí eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem responder a questão.
eles usam 60% apenas do valor da força eletromotriz aplicada ao sistema. A minha força eletromotriz vale 50, ó. Então, esse aqui é 50. Ele usou apenas 60% desse valor de 50. Então, isso aqui, gente, ó, esse valor todo de 60% da força eletromotriz corresponde a DDP, a tensão, né, desse sistema aí. Mais o valor da resistência que ele quer descobrir, vezes o valor da corrente, que vale 2,5. Então, ficaria 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, 50 igual a 30, mais 2,5 Rzinho. 50 menos 30 está positivo, vai para o outro lado negativo, certo? Igual a 2,5 Rzinho. Então, ficaria 20 igual a 2,5 Rzinho. Então, o valor de Rzinho seria igual a 20 dividido por 2,5. Mateus, não sei trabalhar com número decimal. Não tem problema. Se anda uma vírgula na casa de cima e anda uma vírgula na casa de baixo. Então, ficaria 200 sobre 25. Daria um total de 8 ohms. Então, 8 ohms seria o valor da resistência menor. Então, esse valor da resistência daria como gabarito a letra A. Bom, só fiquem atentos, galera, na questão quando ele fala desse 60% de rendimento. 60% desse rendimento significa justamente a quantidade da DDP que foi utilizada. Ele gerou 50, mas só usou 60% dele. Isso significa dizer que aquela corrente ali não consome toda a capacidade do aparelho. Se consumisse, seria aquela corrente de curto-circuito, né, que a gente fala aí. Seria uma corrente máxima aderida ao sistema. Tá bom? Questãozinha tranquila aí também. Terceira, um gerador elétrico em um dispositivo que fornece energia de carga elétrica elementar para que se mantenha circulando. Considere-se um gerador com a fonte elétrica de 40 volts. Então, ele tem uma FEM 40 volts. E resistência interna de 5 ohms. É correto afirmar que a intensidade da corrente elétrica de curto-circuito é igual a 10 amperes. Letra B. A leitura do voltímetro ideal ligado entre seus terminais é igual a 35 volts. A tensão nos seus terminais, quando atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes, é 20 volts. Letra D. A intensidade da corrente elétrica que atravessa é de 5,6 amperes, quando a tensão em seus terminais é de 12 volts. E letra E. Ele representa um rendimento de 45% quando atravessado por uma corrente elétrica de 3 amperes. E aí, qual gabarito vocês marcariam? 2 minutinhos para vocês tentarem a questão.
Galera, questões assim são chamadas questões de tentativa. Você vai ter que treinar todas as alternativas para poder chegar na certa. Porque ele não faz uma pergunta no enunciado. Ele pergunta em cada uma das alternativas. Então, qual é a minha dica que eu falo para você quando você cai numa questão dessa em uma prova, em um concurso que você esteja fazendo? Sempre comece de baixo para cima. Não comece da letra A, comece da letra E. E como elaborador de questão, eu sei que os gabaritos, na maioria das vezes disso aqui, vão ser letra E, letra D, no máximo letra C. A letra A e a letra B nunca vão ser resposta praticamente, porque o concurso, o vestibular, a prova quer que você perca tempo. Tempo é essencial para quem está fazendo uma prova, administração de tempo. Mas como aqui a gente está tranquilo na aula, a gente vai começar da letra A, tá bom? Não vamos começar da letra E. Vamos lá. A letra A. A intensidade da corrente elétrica de curto-circuito é igual a 10 amperes. Quando é que a corrente é curto-circuito? Quando eu tenho uma divisão entre a força eletromotriz e o valor da resistência. A força eletromotriz vale 40, a resistência vale 5. Então, isso aqui valeria 8 amperes. Percebo aí que o valor da minha corrente é de 8 amperes. Então, não é 10, letra A está fora. A letra B. A leitura do voltímetro ideal ligado em terminal gerador seria igual a 35 volts. Quando é ideal, lembrem-se, né, que a força eletromotriz é igual a DDP. Então, ela deveria marcar quanto? 40 volts e não 35. Logo, isso aqui ó, também está fora. Letra C. A tensão nos seus terminais, quando atravessados por uma corrente elétrica, é igual a 2 amperes e 20 volts. Aí você tem que usar a equação do gerador. Força eletromotriz é igual a DDP mais R vezes I. Substitui um dos dois e acho o outro. Se der certo, deu. Força eletromotriz, 40. Vou substituir a DDP. Vale 20 mais resistência vezes o valor da corrente, que vale, ele falou na questão, não, a resistência vale 5, né? Se a corrente der 2 é porque está certo. Então, 5i seria igual a 40 menos 20. Então, o valor da corrente seria igual a 20 dividido por 5, que daria 4. A questão falou que a corrente vale 2. Isso está errado. A corrente vale 4. Não é a letra C. Na letra D, a intensidade das correntes elétricas que atravessam é de 5,6 amperes, quando a tensão de seus terminais é 12 volts. Então, DDP é igual a resistência mais R vezes I. De novo, a equação do gerador. A FEM é 40, a questão deu. A DDP que ele falou é de 12. Usar ela em 12, mais a resistência, que vale 5 vezes a corrente. Então, a minha corrente seria igual a 40 menos 12 sobre 5. 40 menos 12 daria aí 28, né? Sobre 5, daria realmente 5,6 amperes. Então, a letra D seria o nosso gabarito. Bom, letra E a gente não vai perder tempo fazendo, até porque a nossa linha já está chegando ao fim. Então, o nosso gabarito realmente seria a letra D. Bom, tem mais uma questãozinha, que é a quarta. Porém, eu vou pedir, como é uma questão de análise gráfica, vai comer um pouquinho do nosso tempo, vou pedir para que fique de tarefa de casa para vocês, tá bom? Pedir para que vocês, para quem envie para vocês, essa questãozinha para que a gente possa fazer ela em casa, tá bom? E vamos para a última parte da nossa aula. Dicas de como economizar energia elétrica, tá bom? Por alguns aparelhos elétricos que a gente usa no dia a dia. Alguns não tão comuns aqui em Teresina, mas outros mais comuns, tá bom? Primeiro deles, chuveiro elétrico. 1. Reduz a duração de seus banhos, comece a cronometrar, tá bom? A gente tem um país muito rico em recurso hídrico. Isso dá pra gente algumas vantagens, mas, por exemplo, quando vocês estiverem na Europa, vocês vão verem que o próprio chuveiro lá é racionado. Um banho de 6 minutos lá é quase um crime, tá bom? Então você tem que ter esse tempo de banho aí. Sempre posicione para a opção verão no chuveiro elétrico. Ela é uma das coisas que mais consome energia na sua casa. Então, sempre que possível, use a opção verão, porque você vai gastar menos energia elétrica para esquentar a sua água, tá bom? Deixe a vazão do seu chuveiro regulada para otimizar a duração do banho. Ficar ligando e desligando o chuveiro, quando eu falo em relação a chuveiro elétrico, eu vou consumir mais, tá bom? Sempre lembrar disso aí.
Nunca utilize resistências remendadas. A partir do momento que você vê que o seu chuveiro elétrico está instalando, está dando problema, você tem que trocar aquela resistência por completa. Existem algumas recomendações no próprio chuveiro elétrico, mas quando você chega no técnico, ele te oferece um remendo, né? Uma fórmula de ajeitar. Isso não é indicado, tá bom? Estude o preço de instalar o sistema solar de aquecimento de água em sua casa ou empresa. A placa solar ela tem um tipo de placa que ela aquece direto a água, né? Você bota a placa entre a caixa d'água e o chuveiro e aquela placa solar esquenta a sua água de uma forma geral. Então não tem muita necessidade de você usar um chuveiro elétrico ligado à tomada. Bom, geladeira. Como é que a gente pode economizar energia na geladeira? Sempre realize o degelo na época indicada pelo fabricante da sua geladeira. Eu sei que muitos devem nem saber que existe uma recomendação, mas dependendo da quantidade de litros e da marca da sua geladeira, você tem que fazer uma limpeza nela, um degelo nela periodicamente, de alguns meses em alguns meses. Então, se você fizer isso aí, é como a manutenção de um carro. O aparelho ele vai durar mais. Evite sempre deixar a roupa secando na grade traseira da geladeira, que é uma coisa que às vezes nem dá para fazer, porque as novas geladeiras não tem mais aquela grade, mas antigamente era muito comum você usar o calor emanado pela geladeira para secar alguma roupa numa situação mais de emergência ali. Só que você está tirando energia do motor, tá bom, da geladeira, para fazer com que aquela roupa seque. Quando você faz isso, você tem um consumo maior. Bacana? Borracha de vedação da geladeira devem sempre estar em bom estado para que não ocorra fuga da refrigeração. Se você tiver uma borracha de vedação em estado ruim, você vai ter a chamada fuga da refrigeração. A geladeira vai trabalhar para esquentar o ar da cozinha inteira, porque sempre vai estar entrando ar quente, já que a geladeira não vai estar 100% vedada. Então essa borrachinha aí, ela é muito importante quando eu falo de consumo elétrico. Aguarde os alimentos quentes esfriarem antes de colocá-los na geladeira. Então, você fez aquela lasanha ali, sobrou um pedaço, você vai guardar na geladeira. Não guarde ela quente. Ou uma panela, que costuma guardar a panela na geladeira também. Não guarde ela quente. Isso serve até para alimentos que vocês acabaram de trazer do supermercado. Por exemplo, você trouxe do supermercado, o alimento está quente ali ainda. Por ser exposição ao sol, está dentro do porta-malas do carro. Então, ele está aquecido. Espere esfriar para depois botar na geladeira. Quanto menor for a diferença de temperatura, menos a geladeira vai gastar, tá bom? Reduza ao máximo as vezes que a porta da geladeira é aberta, tá bom? Igual lá, pai do Cris, tira uma foto na geladeira e guarda na porta da geladeira para poder não abrir a geladeira só para olhar, tá bom? Tem turista de geladeira, o cara abre a geladeira, fica 5 minutos na frente da porta lá olhando, pega nada, fecha a geladeira. Isso ali gasta energia absurda, porque o motor da geladeira ele vai fazer com que aquele ar quente que entrou agora esfrie. E isso vai consumir energia. Evite que a geladeira fique ao lado de fogão ou de qualquer outro aparelho que esquente muito, tá bom? Também não deixe a geladeira em um local que fique em exposição solar diretamente. Você está forçando o motor. O motor da geladeira ele vai entender que está quente quando ele está perto de um fogão ou exposto ao sol e vai funcionar mais. Isso faz com que ele consuma mais energia elétrica. A regulagem do refrigerador, de acordo com as estações do ano, também é essencial para otimizar a redução de energia elétrica. Lá no seu refrigerador da sua geladeira, tem um medidor de temperatura interno, que varia de 1 a 8, salvo engano. Depende da geladeira também. Essa regulagem se dá às estações do ano. No verão, que é o caso que a gente está vivendo agora em Teresina, ele parte do BR-Obró, ele é utilizado no máximo praticamente. Só que quando começa as chuvas, aquela região do inverno, você não precisa dessa força toda. Então, você pode abaixar aquele valor ali sem prejuízo nos alimentos e economizando também dinheiro no seu bolso, tá bom? Iluminação da sua casa. Procure não utilizar tintas de cores escuras, tá bom? As cores claras deixam o ambiente mais claro e não necessita de muita iluminação. Paredes claras refletem mais luz, então a pequena lâmpada ela consegue iluminar todo o ambiente. Sempre opte por iluminação de LED ou fluorescente. Não use lâmpadas incandescentes dentro de um sistema. Mantenha todos os vidros e cubas limpas, tá bom? Vidro e cubas que não são limpos acumulam sujeira, o que contém a luz dentro do sistema. Então, vidro e espelho sempre bem limpos. Não deixe qualquer iluminação acesa quando não há pessoas no cômodo, isso é básico. Reduza ao máximo as vezes que você apaga ou acende a luz. Quando você apaga e acende a luz, você está esquentando e esfriando o gás que está dentro dela, beleza?
Então, isso faz com que você tenha um consumo maior. Então, ligou, deixa ela ligada ali. Matheus, eu vou rapidinho resolver alguma coisa lá na cozinha e volto já. Vou desligar e ligar de novo? Não, aí não compensa, deixa ligada direto, tá bom? Mas se eu vou sair, vou fazer alguma coisa na rua, no centro, uma padaria, supermercado, e vou voltar, aí sim, desliga, tá bom? Utilize da melhor forma possível: janela, porta, cortina, quebra-sol, persiana, a fim do melhor proveito da luz do sol, tá bom? Justamente porque aí é coisa do arquiteto, ele vai ver onde é que é a tua casa, onde a iluminação entra mais, enfim, uma parte mais técnica. Procure posicionar mesas perto de janelas, para que você utilize a luz do sol em momentos de trabalho, de leitura, até de alimentação também. Então, você tem uma mesa próxima da janela, a luz natural vai lhe ajudar. Em situações em que a residência não for utilizada em longos períodos, casa de veraneio, de viagem aí, não existe sistema de alarme, desliga a chave geral. Não esqueça de esvaziar a geladeira. Então, sempre desligar a chave geral de casa que você não utiliza recorrentemente. Estude a viabilidade de instalar equipamentos de fotocélulas, sensores de movimento e outros equipamentos que podem otimizar o sistema de iluminação. Aqueles sensorizinhos que quando você passa ele acende. Aquilo ali, se colocado em função à lâmpada, pode lhe ajudar no consumo de energia elétrica também. Bacana? Então, galerinha, vamos ficando por aqui na nossa noite de quarta-feira. Agradecer a companhia de vocês. Um prazer inenarrável estar com tantas autarquias aqui nessa noite. Agradecer aí pela companhia e desejar a vocês uma boa semana. Próxima semana a gente volta com mais eletricidade. Bacana? Boa semana, até a próxima aula. Tchau!